A palavra de Deus ainda tem alguma relevância? O crescente desinteresse pela Escritura Sagrada deu lugar ao desejo de um conhecimento místico e abstrato de Deus. O Deus como eu acho que ele deve ser e se portar. O Salmo 50 nos lembra que a maneira como recebemos a palavra de Deus tem implicações, inclusive para o julgamento final. O Salmo começa de maneira dramática. Deus, o Senhor, fala. Esse é o amoroso lembrete de Deus e também o seu alerta a todas as gerações. Deus, sim, Deus, fala. E se o Criador fala, suas palavras têm toda a relevância e implicações para as suas criaturas, inclusive para o dia em que ele chamar a terra desde o Oriente até o Ocidente, ou seja, quando ele chamar a todos para julgar o seu povo. Merece destaque aqui a forma como o verbo julgar é usado. Ele sugere a expectativa de um julgamento misericordioso de Deus, ou seja, o desejo de Deus ao falar conosco é salvar e não condenar. De onde devemos esperar esse julgamento misericordioso? De Sião, Deus resplandece. Guarde isso por enquanto. O julgamento amoroso de Deus vem de Sião, de Jerusalém, onde Deus brilha. Para o julgamento são chamadas todas as pessoas, mas Deus congregará a si os seus fiéis, os que comigo fizeram aliança por meio do sacrifício. Estes desfrutarão da sua misericórdia e do seu reino eterno. Aliança por meio do sacrifício. Essa frase nos remete a dois contextos. O primeiro, quando Moisés desce do monte com a aliança de Deus, que lembrava o povo a respeito da misericórdia do Senhor, que os libertou lá do Egito, e que trazia as suas leis e prescrições divinas. Diante disso, o povo respondeu: "Nós faremos tudo o que o Senhor ordenou." Logo depois disso, Moisés mandou fazer o sacrifício, que sela a aliança que o Senhor fez. Pouco adiante, no capítulo 34 de Êxodo, após receber mais orientações de Deus, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Reparou a semelhança entre esses textos? Em Êxodo, Deus fala com Moisés. Moisés resplandece o seu rosto por Deus ter falado com ele. Deus faz uma aliança da sua misericórdia e da obediência do povo. Já no Salmo, Deus fala, Deus resplandece e lembra da sua aliança firmada no sacrifício. Por que tanta similaridade? O Salmo 50 é destinado a um povo escravo. E sabe por que eles eram escravos? Porque não deram ouvido à palavra de Deus, por não terem mantido a sua parte da aliança. Portanto, quando Deus fala aqui de um julgamento misericordioso, de salvação para essas pessoas, Ele quer lembrar a este povo que, embora eles estivessem enfrentando as consequências do afastamento à palavra, Deus não se esqueceu da sua parte da aliança. E Deus continuava agindo com misericórdia para libertar o seu povo da escravidão, lhes dando um rei, um reino eterno. E Deus de fato agiu. O povo foi libertado. Eles voltaram para Jerusalém. Porém, o rei eterno e o reino perfeito ainda estava distante deles. Isso nos leva então ao segundo contexto da aliança por meio do sacrifício. Deus se fez homem. Sim, parece absurdo. Muitos duvidaram e zombaram dele justamente por ele dizer ser Deus. Eles o mataram porque ele dizia ser o Senhor. Seu nome é Jesus. E embora ele fizesse coisas espantosas, teve momentos em que os seus próprios discípulos não deram ouvidos às suas palavras. Um desses momentos cruciais é quando Jesus fala aos discípulos sobre a sua morte e ressurreição. Como assim? Deus morrer? O apóstolo Pedro até chamou Jesus de lado e o repreendeu. Por isso, Jesus teve que dar um chacoalhão em Pedro e também chamar a atenção dos demais. E logo depois do puxão de orelha acontece algo extraordinário. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. Ali também apareceram Elias e Moisés, e estavam falando com Jesus sobre a sua morte e ressurreição. A seguir,
Veio uma nuvem que os envolveu e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Após a voz do pai dizer para ouvir o filho, Moisés e Elias desapareceram. As palavras de Moisés e Elias nos conduzem até Jesus. Jesus é a palavra de Deus em forma humana, falando conosco. A Ele nós ouvimos. E o que Jesus fala a mim e a você é a respeito de um sacrifício que sela a nova aliança de Deus, a sua morte para o perdão dos teus pecados, pois você também não obedeceu a toda a palavra de Deus. De Sião, Deus resplandece. De Jerusalém, Jesus resplandece. Em juízo amoroso, onde Ele se sacrifica para fazer conosco uma nova aliança firmada no perdão, para a libertação da escravidão do pecado e do mundo. Mas fique atento, pois o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Embora o túmulo esteja vazio, muitos continuam descrentes. Se o zombado Jesus tivesse permanecido morto, ele seria só mais um blasfemador eliminado e fim de história. Mas Jesus saiu do túmulo. Ele vive e manifestou que a sua palavra é a verdade. Ainda bem que Jesus continua a falar. Escutem o que ele diz. Pois Deus, o Senhor, fala. E o que ele fala tem implicações para o dia em que ele chamar a todos. Amém.